passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, revela o quanto Deus ele é bondoso e misericordioso em relação aos pedidos e os clamores que se faz a Ele. Ele promete curar a nossa terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nos dias de calamidade desta pandemia do coronavírus, o que devemos fazer como igreja? Como devemos orar? Aqui eu quero estabelecer algumas dicas para este momento tão importante. A primeira dica: ore o Salmo 91 sobre suas famílias e sobre sua nação. Quem mora no abrigo do Altíssimo repousará na sombra do Todo-Poderoso. Esta é a promessa de Salmos. A dica número 2: orem contra o medo, sabendo que Deus não nos deu um espírito de temor. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de poder, de amor e de mente sadia. A terceira dica: ore por sabedoria, para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes e proteção para as equipes de emergência e que proteja esse pessoal em nome de Jesus, impedindo com que esta doença, esses vírus se propaguem. A quarta dica de oração: orem para que os cristãos tenham a coragem de compartilhar a palavra de Deus efetivamente durante este período de crise e não se escondam, mas tenham a capacidade de trazer uma palavra de esperança e orar pelas pessoas que estão sofrendo. A quinta dica: as vozes proféticas que já previram esta chegada desses grandes problemas, principalmente de catástrofes e despertar das escaladas mundial, como a própria palavra de Deus e tantas outras pessoas, servas do Senhor. Oremos para que Deus continue protegendo essas pessoas e para que o mundo tenha ouvidos a ouvir a voz profética da vinda de Cristo. Em João 10,10 diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que estas vozes proféticas, a pregação da palavra, da igreja, continue ecoando nos quatro cantos da terra. A sexta dica: ore para que Deus cesse o coronavírus em todo o mundo e que Ele cure todos que atualmente estão afetados por eles. A sétima dica de oração é: dedique a sua família, seus parentes, seus amigos a viverem em comunhão, em harmonia, em profundo e sadio relacionamento. Sabemos que nós vamos ficar alguns dias em nossa casa, que a nossa casa seja um pedaço do céu, que possamos partir o pão da comunhão, como se estivéssemos vivendo uma vida de fato como igreja fora das quatro paredes, porque não tem coisa melhor do que participar desse cálice espiritual, em que nós, salvos, transformados, não só podemos orar pela vida das pessoas, não só podemos interceder, pedir para que Deus abençoe essas pessoas que estão sofrendo e a nós e proteja a nossa família, como também, como participantes do corpo de Cristo, possamos unir em oração uns com os outros, numa verdadeira conexão, uma corrente de oração, para que em nome de Jesus este mal venha cair por terra. Eu quero apresentar para você alguns versículos que, quando você estiver orando, você pode também estar utilizando para pedir a bênção do Senhor e a proteção contra não só o coronavírus, mas como também tantos outros maus. Nós temos que pedir proteção para a nossa nação e muitas vezes as pessoas estão desorientadas, não sabendo o que usar, como falar. Mas alguns versículos da palavra de Deus nos apontam. Por exemplo, quando nós dizemos o versículo, por exemplo, a misericórdia do Senhor. Senhor Deus, a minha alma se refugia em Ti. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas até que passe o perigo. Salmo 57:1. Outro versículo que diz algo tremendamente importante para que nós possamos nos agarrar a essas esperanças, que diz assim: você não temerá
o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem mortandade que devasta ao meio-dia. E se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, e desgraça alguma chegará à tua tenda. Salmos 91, ele faz toda esta ministração poderosa que você pode estar utilizando para poder orar e confiar na palavra de Deus. Alegre-se, porém, todos os que refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estendam a eles a sua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Salmo 5, versículo 11. Outro texto maravilhoso que eu gosto muito de compartilhar com algumas pessoas é: busquei o Senhor e Ele respondeu e me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, versículo 4. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que lhe se aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma destas doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Êxodo 15, 26. Outro texto maravilhoso. Lembre-se dessa palavra, igreja. Lembre-se, povo de Deus. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que os justos venha ser abalado. Salmos 55, versículo 22. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 56, a partir do versículo 3. Olha outro texto maravilhoso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Outro texto lindo, não podemos deixar de fora, entre tantos outros conjuntos de textos da palavra de Deus: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e o livra de todas as suas tribulações. Versículo 34, 7. Deus, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Salmo 46, 1. Esses são os versículos, e esta é a nossa atitude. Devemos nos apropriar da palavra de Deus, devemos não só confiar naquilo que a humanidade, principalmente as normas que estamos utilizando, que as pessoas estão utilizando para precaver a propagação deste vírus, mas como o próprio Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E como diz também Salmos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem neles edificam. A verdade é que se nós não nos apegarmos ao Senhor, não fizermos dele a nossa salvação e não observarmos que mesmo que o homem possa criar recursos, mas se não deixarmos entender que a salvação só vem dele, nós podemos cometer um grave erro, porque a nossa salvação vem do Senhor. Então, muitas vezes nós não sabemos que diretrizes tomar, mas existe uma multidão de pessoas lá fora enfrentando esse vírus. Eles precisam da nossa oração. Nossa família precisa da nossa oração. Nosso povo, as pessoas que estão ao nosso lado, você pode utilizar as suas meios de comunicação virtual para dizer que está orando por essas pessoas. Você pode apresentar versículos como esse para essas pessoas e poder ser para a vida dessas pessoas um instrumento nas mãos de Deus e trazer a elas alívio e segurança, porque o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, que você jamais perca a esperança. E para você que já passou, está com coronavírus, foi afetado, continue crendo no Senhor, porque Ele tem poder para curar e fazer com que tudo seja revertido e você tenha saúde e você volte novamente a habitar em segurança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.